noite, pessoal. Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui. É muito bom, é muito gratificante ouvir o coral. E quando você está ouvindo, você vai pensando no seu dia, no dia de amanhã, na outra semana. E aí você vai ficando resolvendo os seus problemas no coral. Olha que maravilha. Na realidade, nós não temos problema nenhum. É a gente que não sabe resolver as pedras da estrada. Mas antes da gente conversar, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais que nos acompanharam e aqui se encontram. Agradecer essa oportunidade de estarmos aqui essa noite para falarmos um pouco sobre a doutrina espírita e o que precisamos fazer para colocá-la no nosso dia a dia, para começarmos a fazer nossa reforma íntima, tirando os nossos vícios, substituindo-os pelas leis morais de Jesus, que possamos, sempre estudando, ouvindo, possamos mudar. Que Jesus abençoe a todos nessa noite e que possamos sair melhor do que chegamos, se Deus quiser. Graças a Deus. Eu fui viajar esses dias agora e a Ana me deu um livro para eu ler lá, que ela sabia que eu ia contar que eu não gostava, então ela me deu um livro. E eu li o livro e eu resolvi falar um pouco sobre o centro espírita na visão de Allan Kardec. Kardec só tomou contato com o espiritismo naquela época, meses de antes, quando ele tinha 50 anos. Durante 50 anos ele teve uma vida dedicada ao ensino como professor, como um excelente aluno que foi e um excelente professor. A partir do momento ele tinha um sonho de escrever um livro sobre a educação na França para os franceses, que mudasse toda o método, o modo de se educar, e ele não conseguiu ter esse êxito. Mas ele lançou o maior livro de todos, e que todas as segundas-feiras, às 19 horas e às 19h30, nós temos aqui no SEAP os dois cursos, às 19 e às 19h30, que falam muito dele, que é o livro dos Espíritos. Mas a gente vai começar a conversar sobre o centro espírita. Kardec diz: o centro que essa organização criará não será uma individualidade, mas um foco de atividade coletiva, atuando no interesse geral
e onde se apaga toda a autoridade pessoal. Bom, podemos fechar o livro e ir embora. E pensar nisso que ele falou, que ele escreveu. O centro que essa organização criará não será uma individualidade. Não será uma individualidade. Não será o centro espírita do João Bispo, do querido João. Não. Será o centro espírita, pode falar, a gente vai ouvir a ligação, não tem problema. Será o centro espírita amor e caridade, sempre, sem uma individualidade, mas sim um foco de atividade coletiva, atuando no interesse geral e onde se apaga toda a autoridade pessoal. Quem disse que o presidente está certo? Eu não estou falando da República, não, gente. Sem política. Estou falando do centro. Quem disse que o presidente está certo? Não. Muitas vezes ele não está certo. Na verdade, a maioria das vezes. Entendeu? Ele não está certo. Eu sou corrigido. E ela me corrige. E eu, sem problema nenhum. Então, isso é uma frase dele que eu acho muito importante. E, para a gente enxergar esse começo, a gente recebeu da Cida lá na entrada, no papelzinho que o Sérgio faz, que é muito explicativo. No começo fala de Allan Kardec, quando ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas no meio advertia sobre a importância de disciplina e de fraternidade para manter a harmonia dos trabalhos espirituais, lembrando que os bons espíritos só permanecem onde há seriedade e pureza de intenção. O centro espírita, inspirado nesse modelo, deve ser visto como uma escola e como uma oficina de trabalho espiritual. Jamais palco de vaidades ou fanatismos. Jamais. Algumas vezes, se você perguntar para os médicos aqui presentes e para os trabalhadores do centro, em geral, muitas vezes nós somos questionados por algum amigo que quer conversar, por algum conhecido, e ele quer que a gente resolva o problema. Como espírita, nós temos esse dom, mas eu não resolvo nem os meus problemas. A solução do problema de cada um está dentro dele, nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus pensamentos para com o próximo. Não adianta vir ao centro espírita ouvir algo que está escrito nos livros, porque quem vem aqui dar a palestra estuda antes para poder falar. Não adianta absorver tudo isso e sair e esquecer. Vamos fazer diferente. Não, a gente precisa mudar. Jamais palco de vaidades ou fanatismos, em que se aprende, se consola e se serve. Não local de culto exterior, mas de vivência interior, onde se cultiva a
fé raciocinada e a caridade em todas as suas experiências. Todas, caridades materiais e espirituais. Porém, meus amigos, hoje nós estamos vivendo uma fase difícil. Se você perguntar para os mais de idade, como é ruim passar o 60? É terrível. Aí você já é da terceira idade. E tem gente que fala que é a melhor. Eu não sei aonde. Tudo dói. É impressionante. No carrinho com texto. Dói demais. Mas tudo bem. A gente vai levando com pirona e coisas assim. Pergunte a uma pessoa mais de idade e ela vai falar: na minha época era melhor, era mais fácil. É óbvio. Era. Nós estamos encarnados e tivemos a oportunidade de estar encarnados numa mudança do planeta, que já começou há algum tempo e que vai levar mais um tempo. Então todos os nossos irmãos terão que reencarnar, querendo ou não querendo. Então por isso que hoje a gente vê coisas mais chatas que acontecem do que na época, na nossa época. Faz parte da evolução. Está tudo certo. Jesus está lá assistindo o jogo do Palmeiras, deve estar 3-0 até a hora que eu vi. Entendeu? Deve estar tudo bem, porque ele sabe que é assim, a gente é imperfeito, teimoso. A gente hoje dividiu o planeta, dividiu a cidade, dividiu o estado, dividiu o país. Uma besteira. Uma besteira. Boa, que somos todos iguais. Mas existem alguns de nós espíritas, que quando a gente para e observa em alguns centros espíritas, em algumas palestras, em algumas comunidades, fazendo uma reflexão sobre essa movimentação atual, a gente observa que aqui e ali surgem tentativas de abrir novas trilhas, dizendo-se que há atrasos e práticas ultrapassadas, anacrônicas nos procedimentos espíritas. Isso acontece. Entendeu? Quer dizer, quem somos nós para dizer que existem práticas ultrapassadas? Despontam assim organizações e posicionamentos individuais que tentam sugerir novos paradigmas para modernizar o movimento espírita. Essa palavra é linda, modernizar. Isso é que nem ir no cirurgião plástico. A gente vai modernizar o rosto. Gente, já chegou a idade, não moderniza mais nada. Vai cair tudo. Então não adianta ficar tentando levantar o que não vai levantar mais. Mas as pessoas querem modernizar. Então eles pegam
o Pentateuco de Kardec, os 5 livros, que eles não leram, que eles não colocaram na sua vida cotidiana, que eles não usam para fazer a reforma íntima, mas eles querem modernizar, porque está ultrapassado. Entendeu? André Luiz, nossa, não aguento mais falar em nosso lar e no resto daqueles homens todos daquela sequência de livros, que todos deveriam ler, do primeiro ao último, e voltar para o nosso lar de novo e ler o resto da vida. Mas eles querem modernizar. Mas eles não colocaram ainda para eles, na vida deles, o Pentateuco, os 5 livros, o que está escrito. Contudo, vencido o estágio da euforia inicial, porque é uma euforia, a pessoa acha que descobriu uma nova teoria, entendeu? A pessoa acha que é um novo André Luiz. Essas iniciativas se desvanecem por insustentáveis. Gente, isso é muito grave. Isso é muito difícil. E se Deus quiser, um dia, os trabalhadores de mais tempo de casa, que nem a Ivanete, a Ana, serão presidentes e vão ouvir num telefone a hora de tocar: presidente, por que você não faz isso? Porque não dá. Porque não pode. Nós temos um trabalho de terça-feira aqui, um trabalho voluntário, onde as pessoas vêm, pegam doações dos supermercados, pegam doações de dinheiro para comprar carne e macarrão e vem fazer a sopa. Aí tem que embalar a sopa e aí nós vamos distribuir a sopa. Ontem a moça, a responsável pela sopa, está viajando. Então a sopa, ela pediu para uma pessoa fazer a sopa. E eu cheguei aqui, eram 5h30, que eu venho entregar a sopa lá na vila. Eu vou em várias casas de pacientes do grupo de apoio ao câncer, levar as sopas para eles. Indicação do grupo de apoio. Tá? E eu fiz como eu sempre faço. Eu chego, sento na cadeira, na mesa, fui pagar uma conta na internet, fui fazer um Pix. Primeiro eu errei o Pix. O dinheiro foi para outra conta. Perdi. Aí tive que fazer o Pix verdadeiro, que a pessoa queria receber. Paguei. Mas assim, gente, tudo correu normal, sem problema nenhum. Saí para entregar a sopa, eu, a dona Romilda, uma moradora da vila que veio nos ajudar. E no meio do caminho recebi 2 áudios da pessoa que fez a sopa, acabando comigo e com Ana Coelhinho. Porque a Ana estava com cara de bolacha. E porque eu não a elogiei.
você imagine, eu sem banho, sem janta, cansado, entregando a sopa, 7 e tanto da noite, ouço aquilo, entendeu? E me falo, o que eu faço? Né? Nada. Ouvi e deixei. E a pessoa diz que nunca mais vai fazer sopa. Mas isso é óbvio. Isso é a decisão já tinha tomado. Né? Mas assim, cheguei em casa, tomei banho e fui jantar com minha esposa. E eu não mostro nada para minha esposa. Nada. Nada, porque ela vai querer que eu faça alguma coisa naquela hora. Então eu não mostro, eu escondo, guardo comigo. Aí eu peguei, eu estava tão indignado que eu mostrei. Eu ouvi, eu pus o áudio. Não, mas eu fui ligado. Eu falei, não, mas não foi com você, foi comigo. Mas onde eu quero chegar com isso? Gente, é uma casa de oração, assim como tem a igreja católica, assim como tem as igrejas evangélicas, que fazem serviços sociais. E se você veio até aqui, ou foi até lá, nessas instituições respeitáveis, você vai de coração, não para ouvir um elogio. Não. A sopa já tem acho que quase 2 anos, nunca ninguém me elogiou. Porque eu vinha aqui terça-feira pegar o pregado. E eu não mandei áudio para ninguém. E eu não respondi. Aí hoje a pessoa me mandou um outro áudio, perguntando, você não vai responder? Então eu não respondi, nem aqueles nem isso. Então eu não vou responder. Mas isto é a iniciativa nossa. É isso que nós viemos fazer aqui. Nós viemos trocar os nossos vícios, entendeu? Para as qualidades morais necessárias, seguindo as leis morais. É isso que nós viemos fazer. E modernizar o que a gente não aprendeu, não tem como. A gente precisa aprender, a gente precisa estudar, a gente precisa ser humilde, como aquele dia que a Geni gentilmente deixou eu falar antes, quando eu falei, para todos prestarem atenção no que ela ia falar. Porque humildade é o que a gente mais precisa, é o que a gente menos tem. Kardec estudou com o Pestalozzi, um educador muito famoso. E ele entendia a necessidade de fazer desabrochar na criança os germes das virtudes e de reprimir os do vício. É isso que nós estamos fazendo ali agora na evangelização. As crianças não podem vir aqui para um recreio. Não. Elas têm que vir aqui para aprender. Aprender sobre a doutrina espírita. Que não necessariamente vai se limitar a ensiná-las, e não vai, sobre mediunidade. Mas vai falar de educação, de respeito, de participação, de obrigação, enfim, de se tornar um adulto de bem.
Não importa o caminho que a pessoa seguir quando ela estiver adulta, mas tem que ser o de bem. E isso começa na educação. Isso começa na criança. É isso que a gente vem fazendo. Então, o centro espírita, ele tem muitas funções. Muitas. Mas, para vocês que vêm ouvir, e para nós que estamos falando, é basicamente aprendermos a evoluir nessa encarnação. Um pouquinho. Não precisa ser muito. Só um pouco já é bastante. Nós estamos muito, mas muito longe da perfeição. Mas já entendemos qual é o caminho. O primeiro é não julgar o próximo. Nunca. Não julgar. Isso é fundamental. Olhe-se no espelho e se julgue. E fale o que eu fiz hoje. E nem a Angélica, toda noite ela faz isso em casa, quando ela chega na hora do espelho e fale se eu bati muito um pouco das crianças. Ela é professora. Eu brinco com ela que minha mãe era professora, minha mãe batia com aquela régua de médico de madeira, era terrível. Apanhei umas vezes com aquela régua. Até que um dia eu criei coragem e quebrei a régua. E subi com a régua. Minha mãe era tão brava que ela fez eu estudar 5 anos de piano. Eu odeio isso. Não dá. Mas isso é minha mãe. De vocês é diferente. Mas na visão dos espíritos, para o centro espírita, nós temos vários espíritos, Bezerra de Menezes, André Luiz e outros tantos. Mas tem um espírito chamado Viana de Carvalho, que ele diz: o centro espírita é campo de luz aberto a todos aqueles que tateiam nas trevas da ignorância, da presunção e do egoísmo, apontando rumos de libertação. Atualizá-lo sem lhe modificar os objetivos básicos, desenvolver as suas atividades, sem lhe alterar as estruturas ético-morais, qualificá-lo para os grandes momentos da hora presente, como do futuro, é dever de todos os espíritos, preservando as bases doutrinárias que deles devem regir: amor e estudo, ação da caridade, fora da qual não há salvação, assim confirmando a promessa do Consolador feita por Jesus, que abriria os braços para albergar, confortar e libertar todos aqueles que o buscam. Pronto, não preciso ler tudo. Aqui resume tudo o que um centro espírita tem que ter. E nós, como espíritos imperfeitos, ainda devedores, temos que esquecer o orgulho, o egoísmo e principalmente a maledicência. Eu posso até achar alguma coisa lá dentro, mas eu não devo jogar fora.
sem ser questionado, sem ser perguntado, se não for para melhorar a vida da outra pessoa. A maledicência deve ser extirpada da nossa vida, do nosso dia a dia. Por completo. Assim como o orgulho e assim como o egoísmo. E a gente colocar o amor de Jesus, que a gente ainda não aprendeu. O perdão. Como julgar o próximo se nós também erramos. É para isso que a gente vem aqui. É para isso que a gente trabalha aqui. É para isso que a gente desenvolve atividades com crianças, com mães. É por isso que a gente ouve as pessoas no acolhimento fraterno. É por isso. E é para isso. Para se melhorar. Haverá críticas, dentro de casa. Eu sou o único espírito, o único de uma família inteira. Tios, primos, avós, irmãs, o único espírito. Então, prestem atenção. A caridade é o caminho. Auxiliem, ouçam as pessoas, mas estudem a doutrina espírita. Não há centro espírita sem estudo. Não há trabalho mediúnico sem estudo. Não há evangelização sem estudo. E não há participação sem humildade, deixando de lado o orgulho e o egoísmo. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Todos nós podemos. Todos. E não pensem vocês que quem vem aqui, ou eu, ou o Ivanete, ou o Rogério, ou qualquer outro palestrante, está isento de erros. Não. Vocês estão olhando para o maior deles, o maior devedor. Eu. Mas que luto diariamente para melhorar, amando o próximo. É muito simples. Ajude. Hoje eu recebi um telefonema de uma pessoa chorando que a casa do filho pegou fogo e que tudo queimou. Tudo. Aí eu parei o que eu estava fazendo e fui lá, até a casa. Já tinha apagado o fogo, graças a Deus. A prefeitura foi o caminhão e apagou. Mas queimou tudo. Aí eu conversei com a pessoa que me ligou, acalmei e vamos trabalhar para conseguir tudo de novo para eles. Aí deu 3 horas, ela me ligou. Eles estavam tirando tudo da casa, eles não tinham almoçado. Você não me ligou antes? Eu teria levado uma marmita.
Eu fui na padaria, mandei fazer um sanduíche para cada um, comprei Coca-Cola e levei. É o que eu podia fazer naquele momento. Mas eu podia falar com o gabinete. E a minha consciência? Ela não estava em isso. Ela estava na dor da mãe que viu o filho e agora perdendo tudo. Então é nessa hora que você tem que fazer a caridade. Nessa hora que você tem que ajudar. Tudo vai ficar aqui. Não levaremos nada. Só o que a gente fez de melhor ou de pior. Então, junte-se a nós. Há lugar para todos no trabalho. Todos. Todos podem fazer. Não há espírito sem trabalho, seja ele qual for. Uma boa noite.